José Eduardo Martins e Eurico Brilhante Dias estão frente a frente na edição da noite. Muito boa noite aos dois. José Eduardo Martins, começo pela sua nota prévia. A minha nota prévia é um bocadinho na sequência do que falámos aqui a semana passada, mas de outra perspectiva, para dizer que gostava de saudar que o Governo português tenha, à saída, aprovado o quadro estratégico para a nova geração de instrumentos de política climática para 2020-2030. Basicamente, há um novo Programa Nacional de Alterações Climáticas, com metas que, sendo ambiciosas, se forem conjugadas com o esforço de descarbonização da economia que tem sido feito e em simultâneo, infelizmente, com a circunstância de a nossa produtividade ter vindo a baixar pela circunstância da crise, nós estaremos relativamente bem posicionados em relação ao cumprimento das obrigações daquela ponto de partida de 1990, que é aquele que o direito internacional basicamente aceita. Mas a outra notícia que é preciso saudar e não pensar de uma perspectiva economicista num tempo de crise é o anúncio da contribuição de 2 mil milhões de euros de Portugal para o Fundo de Investimento Verde das Nações Unidas. Isso vai ser basicamente o mais importante que vai sair da Conferência de Paris deste ano. Novamente, como em Copenhague e conferências anteriores do clima, vai haver uma expectativa muito grande e no dia a seguir, por aqui por este estúdio, passarão muitas pessoas a dizer que a falta de um acordo global sobre o clima foi uma desilusão. Mas no ano em que a China, que já é a maior economia do mundo, se calhar a propósito de outros temas ainda voltamos a falar disso hoje, mas numa altura em que a China, que já é a maior economia do mundo, anuncia estar em condições de também fazer dotações para o Fundo de Investimento em Alterações Climáticas, que permitem, a partir de 2020, 100 mil milhões de euros de investimento anual em mitigação e adaptação, isso significa uma coisa importante para Portugal, que com aquilo que aprendemos sobre energias renováveis e com aquilo que já aprendemos sobre ambiente, há, para os países em desenvolvimento que falam português, um novo caminho, um novo negócio para as empresas portuguesas que exportam tecnologia e saber. E no meio de tudo o que é mau e que nos deixa atrasados, como discutimos a semana passada, em relação ao que é preciso mudar, alguma coisa, pelo menos, sairá de Paris e para Portugal é bom e Portugal esteve bem. Boas notícias. Eurico Brilhante Dias, a sua nota. A minha nota prévia, numa semana e num dia com tantas notícias, pode parecer um bocadinho peculiar, mas nós também temos que dar os bons exemplos de vez em quando e dar notícias positivas. Falo de territórios de baixa densidade. Eu esta semana, este fim de semana, e final da outra semana, aliás, tive a oportunidade de visitar um concelho do nosso país, que é Idanha Nova. É um dos 3 concelhos do país com menor densidade populacional, tem uma popularidade populacional que pouco passa dos 6 habitantes por quilómetro quadrado. Tem pouco menos de 10 mil habitantes. Mas o que é positivo? É que estes territórios, que são territórios que aparentemente, inexoravelmente, iam perder população, e iam perder oportunidades de qualificação do seu território e das suas pessoas, têm a pulso, e em grande medida aqui um elogio a muitos dos autarcas, e em particular ao Armindo Jacinto e Idanha Nova, que neste caso é um Presidente da Câmara muito proativo, tem conseguido com alguns programas limitar não só essa diminuição da população, mas como ao mesmo tempo vai rejuvenescendo essa população. Quando o Presidente da Câmara me disse, mas sabes que eu tenho mais 20% de população escolar do que tinha nos últimos anos. A população escolar tem aumentado. A população tem diminuído, diz-me ele, globalmente, porque obviamente os mais idosos têm partido. Mas a população jovem, a população escolar tem aumentado. E sabem que Idanha Nova tem um geoparque, um dos pouco mais de 100 geoparques classificados pela Unesco, e que Idanha Nova ganha prémios na área da educação e na área do empreendedorismo, e que tem um projeto com agronomia e com escolas de agricultura para fazer um Green Valley, e que tenho provavelmente a maior área de mirtilos da Península Ibérica, frutos vermelhos. Pois, para quem vive o seu dia-a-dia em Lisboa, e eu falar tanto do FMI, do BCE, e que muitas vezes dá o interior como inexoravelmente perdido, é importante perceber que com estratégias de eficiência coletiva, com iniciativa política que não é de um partido, mas é que das comunidades que são representadas por diferentes partidos, há nestas terras, que às vezes parecem as nossas terras de última oportunidade, como se fossem, como nos tempos da conquista dos Estados Unidos e do faroeste, a última fronteira. Às vezes há aqui uma espécie de última fronteira que se reposicionou
e que faz com que nestas terras muitas coisas aconteçam e que nós devíamos ter mais atenção para poder proteger os bons exemplos, para dar estes exemplos como boas práticas e para fazer do interior do país um sítio onde se possa viver com qualidade de vida. Muito bem. Vamos à Grécia, então. José Eduardo Martins, começo por si e por lhe perguntar o que é que o preocupa nesta crise, neste momento. É muito difícil vir cá todas as semanas comentar a história, quando a história acontece todos os dias, e todos os dias é um dia novo de ir para a Grécia. Olha, para já é uma felicidade estarmos a falar hoje e não ontem, porque podíamos ter sido convocados para falar do disparate de um governo que decidia não abandonar um referendo ao mesmo tempo que mantinha negociações que inviabilizavam a pergunta desse próprio referendo, e podíamos ter entrado aqui num domínio... E até meio do dia de hoje era mais ou menos assim também. Sim, mas isso é do domínio do nonsense, não vos parece? Ter uma Constituição que manda imprimir boletins de... Bom, voltemos um bocadinho atrás. Para responder à sua pergunta, o que me preocupa, e vamos às coisas sérias, o que me preocupa essencialmente são as pessoas que na Grécia estão aqui durante mais umas quantas semanas a ter que levantar só 60 euros por dia, a viver esta situação de angústia e de aflição, embora ponhamos as coisas na perspectiva para não deixarmos que os dias nos toldem o raciocínio. A verdadeira tragédia humanitária está nos imigrantes, que enquanto nós estamos aqui a falar estão num barco no meio do Mediterrâneo. A Grécia tem um rendimento per capita que é 73%, está obviamente muito mal, mas tem um rendimento per capita que é 73% da média comunitária, e há pelo menos 4 ou 5 países na União pior do que isso. A Grécia até hoje precisou de empréstimos, perdões de dívidas e juros mais baixos, e felizmente esta União Política, que é a União Europeia, que entre outras coisas parece ter ajudado a evitar nas últimas décadas uma coisa que não é comum na Europa, que é a ausência de guerra, esta União Política soube até hoje socorrer a Grécia. Portanto, isto é pôr as coisas só num pano mais de fundo. Se não houvesse União Europeia, se fôssemos todos um conjunto de Estados soberanos e também tivéssemos sobrevivido a estas décadas sem guerra, talvez a Grécia estivesse hoje em muito maiores dificuldades do que tendo a União Europeia, que não é um algoz da Grécia. É bom pormos essas coisas em perspectivas. Pode ter tido decisões políticas erradas, pode ter havido ao início movimentações de transferência de dívida que não devíamos permitir aos nossos políticos, mas ponhamos as coisas em perspectiva. Agora, o que acontece é que eu acho que no fim de semana político, e talvez isso distou um bocadinho do que costuma ser dito deste lado daqui da bancada, mas eu já estou mais ou menos habituado a isso, no último fim de semana houve um erro, porque o Syriza tinha claudicado em toda a linha, abandonado todas as bandeiras com que se apresentou ao eleitorado. E por uma nesga, a União Europeia obrigou a uma revisão desse acordo. É certo, com algumas observações bem feitas, como a necessidade da Grécia cortar a metade do seu orçamento de defesa. Mas encostou de tal maneira o Syriza à parede que foi preciso repetir este golpe do PASOK de 2011, de convocar um referendo e ganhar aqui uma semana. Esta semana foi uma semana só de tempo ganho para políticos e perdido para as pessoas. Isso é que me preocupa. Foi uma semana de tempo ganho para os políticos, de lado a lado, que estão agora aqui a tentar salvar a face, que é o essencial nas negociações, mas é uma semana de tempo perdido para as pessoas que estão nas filas do multibanco na Grécia ou para os turistas que lá chegaram sem dinheiro e agora não sabem como viver. Para esses é uma semana de tempo perdido. Porque o resultado do referendo será muito provavelmente um não, mas a pergunta que conta é o que é que isso muda na segunda-feira. E eu acho que isso na segunda-feira muda muito pouco, que este jogo continua mais ou menos todo na mesma e, no limite, mudará para retrocedermos a qualquer coisa próximo do que já tínhamos o fim de semana passado, e as pessoas não mereciam isso. Bem, às vezes, se calhar, ficamos em circunstâncias difíceis, eu e o José Eduardo Martins, porque às vezes posso dizer deste lado algumas coisas que aparentemente as pessoas que sentam deste lado nem sempre dizem. Eu, acima de tudo, acho que não há nenhum governo que tenha o direito de colocar o seu povo nesta circunstância. E eu penso que houve uma absoluta irresponsabilidade do governo grego na marcação do referendo. Eu penso que foi uma fuga em frente,
de fragilização do próprio Syriza, porque muitas daquelas medidas, e de acordo com o José Eduardo Martins, havia um conjunto de conquistas do Syriza no processo negocial, mas naquilo que era a matriz fundamental do acordo, era um acordo com mais austeridade. E, portanto, o Syriza teria continuar a ter grandes dificuldades em fazer passar este acordo na sua base eleitoral, na sua base de apoio do Parlamento. O Syriza e o Sr. Tsipras ficaram numa situação insustentável, para o qual foram empurrados por um conjunto de instituições também que não tinha grande vontade em mostrar que a posição do Syriza de afronta direta tinha êxito, e isso nós dissemos aqui até onde é que as instituições queriam fazer do Syriza uma vacina, e, portanto, aparentemente quiseram e estão a querer fazer do Syriza uma vacina. Agora, eu penso que nenhum governo tem o direito, e particularmente nenhum governo de esquerda, perdoem-me aqui a questão, pela direita falam outros, mas nenhum governo de esquerda tem direito de colocar os trabalhadores, os pensionistas, na circunstância dramática em que ficaram. Porque a decisão do referendo, tomada naquelas circunstâncias, gerou imediatamente, isso era inexorável, a suspensão das negociações. Foi marcado para depois do prazo limite do segundo referendo. Isso levaria inevitavelmente a que o BCE tivesse que rever ou pudesse rever a sua posição de financiamento ou de suporte, já nem é de financiamento, é de suporte à banca grega, que sem o financiamento do BCE abrirá falência no dia seguinte ou na hora seguinte. E, portanto, a questão do controle de capitais e no limite da emissão de uma moeda corrente interna, que seria a Grécia dentro do euro, mas com uma moeda interna a correr que não era o euro. E, portanto, estamos à beira do abismo. E todas as piruetas dos últimos 2 dias são, desde o ponto de vista negocial, um conjunto de avanços e recuos, que me perdoem, mas são avanços e recuos, do Syriza e do Sr. Tsipras, em particular, e do Sr. Varoufakis, a tentarem cobrir o resultado sim, a tentarem cobrir o resultado não, na expectativa de que, seja sim ou não, possam continuar sentados no poder a negociar com as instituições. A Grécia não chegou a esta circunstância. A Europa precisa de um interlocutor diferente no governo Era isso que eu ia dizer. A Grécia não chegou a este ponto por causa do Syriza. Certo. Quer dizer, os meus camaradas do PASOK e a Nova Democracia, já hoje ouvi o Sr. Samaras. O Sr. Samaras deixou o governo numa circunstância muito difícil e foi para eleições sabendo que a Grécia estava à beira de pedir o terceiro resgate. Foi-se embora sabendo que a Grécia precisava de um terceiro resgate. E isso, a Nova Democracia, que já fez isso uma vez com o PASOK e com o Sr. Papandreou, hoje está a fazer, e fez com o Syriza e com os gregos, o mesmo que fez no primeiro resgate. Foi quando a coisa apertou, foi-se embora e passou o governo. E, portanto, aquilo que nós precisávamos era bom um acordo para a Europa. Era muito importante um acordo. A Grécia não devia ter ficado sem programa. Ficar sem programa nesta altura é dificultar mais a negociação do terceiro resgate, que terá, inexoravelmente, mais austeridade e que vai acontecer, porque a Grécia não tem condições de se financiar nos mercados, ainda para mais depois desta crise. Eu volto a dizer, e terminava com isto, não há nenhum governo, de esquerda ou de direita, mas particularmente de esquerda, que tenha o direito de colocar as pessoas mais frágeis nestas circunstâncias. O que vos peço agora é que olhem para Portugal. Nós já tivemos de tudo, desde declarações que olham para o risco da Grécia sair do euro e que consideram que isto é apenas a redução de um número de elementos. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Eu acho que isso não vai acontecer. Não deve. Não vai, não sabemos. Pois. Mas eu acredito firmemente que não vai. E acredito firmemente que não vai porque há aqui a conjugação de duas coisas que são muito importantes. O bom senso da Sra. Merkel, que de uma forma muito menos
excitada e pouco ponderada do que tem sido a maior parte dos líderes do lado de que eu detesto esta simplificação dos criadores dos outros países da Europa. Uma forma muito mais ponderada, muito menos palavrosa, sem Twitter, já agora, que também vale a pena. O Twitter é a nova grande fonte isto de informação sobre o interior das reuniões do Eurogrupo. Permite-me só um parênteses. Eu às vezes olho para ainda hoje ouvi as declarações do Sr. Schäuble e da Sra. Merkel e perguntava-me a mim mesmo se as declarações que estes altíssimos responsáveis estavam a produzir eram baseadas na última informação disponível. Porque isto hoje foi de tal forma que, a certa altura, são muitíssima ponderação. Eu acho que, apesar de tudo, há uma vantagem, é que a Sra. Merkel é um bocadinho indiferente à informação que anda no Twitter, porque quando se controla... No Twitter, estou a falar quando dos se controla o mando, quando se controla o mando, isso isso tem algum bom senso. Quer dizer, pode haver uns senhores que a seguir ao Twitter vão ganhar $50.000 por conferência e viverão felizes para sempre, mas não vai ser o caso, provavelmente, da Sra. Merkel, que tem outro tipo de responsabilidades. E vamos lá ver uma coisa, porque é que isto não me preocupa? E porque é que era bom ter aceito o acordo do fim de semana passado, como proposto, que já em si significava que a Grécia vinha, ao contrário do que tinha dito o Syriza na campanha eleitoral, cumprir as regras europeias? Era bom, porque o que está em causa é muito mais do que dinheiro. É a última fronteira da Europa num sítio em que o Estado Islâmico já ataca o Egito. Não é? Os combates já são no Sinai. Há coisas graves a passar-se dali para a frente. E aquilo é uma última fronteira de civilização geoestratégica que a Alemanha tem sabido ter o bom senso e a paciência de salvaguardar. E nota-se muitas vezes que há muito mais bom senso e paciência na Sra. Merkel que até no Sr. Schäuble, que vê as coisas do ponto de vista da folha de Excel, e a Sra. Merkel está a ver as coisas do ponto de vista da história. Soma-se a essa outra coisa. A maioria dos gregos também sabe isso. E, portanto, podemos nós ter muitas angústias e dúvidas sobre uns coronéis ou outras coisas que possam acontecer na Grécia depois desta confusão que o amadorismo fez instalar. Mas que vai continuar a haver Europa na Grécia, isso eu estou firmemente convencido que sim. E só por isso identifico como principal problema neste momento o sofrimento daquele povo, porque se eu considerasse o risco de perdermos aquela ponta da Europa, então aí a minha geração teria provavelmente que se começar a confrontar com problemas que nunca imaginámos que seríamos nossos e que nunca voltariam a ser nossos. De acordo. De paz. Ou do fim dela. Exatamente. Da paz, estamos a falar da paz. Estamos a falar da paz. Eu já na última vez que nós estivemos os dois aqui, eu fiz essa referência que acho que o Sr. Obama, o Presidente Obama, já deve ter dito à Sra. Merkel e aos demais responsáveis. Estamos a falar de uma fronteira oriental da Europa, numa zona muito sensível em que a história nos mostra que muitos dos grandes conflitos mundiais começaram por ali. Mas eu queria dar aí um pequeno sublinhado à necessidade de acordo e necessidade de acordo para Portugal. Há uma tese que continua a vigorar, que é a ideia de que se cair a Grécia, passamos de 19 para 18. De uma forma, uma aritmética bastante elementar. Eu diria que aquilo que numa união monetária é fundamental é garantir o seu caráter irrevogável. Irrevogável a sério. Portanto, a ideia é... o irrevogável a sério tem um sublinhado político, como compreenderão os nossos telespectadores. Irrevogável. E que, a partir do momento que um banco central que tem política monetária admite, como admitiu hoje, que pode deixar cair a Grécia, que a Grécia pode sair. Hoje, pela primeira vez, tivemos o BCE a dizer que a Grécia podia sair. Isso significa que, a partir desse momento, passará a ser muito mais custoso para a própria União manter a União. Porque os mais fracos ficarão ao abrigo do ataque. E é o BCE, será um mecanismo de estabilidade que, para que não caia ao 18º, terá que fazer um esforço muito superior. A solução win-win é mesmo ficar a Grécia. Eurico Brilhante Dias, José Eduardo Martins, muito obrigada.